Esta é uma dúvida que fica na cabeça do povo. Será que um cristão pode ou não pode participar da política, né? O texto que nós lemos, a Bíblia diz que os inimigos de Jesus levaram ali uma moeda e lhes mostraram aquela moeda e perguntaram ao Senhor se era lícito pagar o tributo para César. Eles estavam ali experimentando maliciosamente a Cristo, ao Senhor Jesus. Jesus então pega aquela moeda e perguntou de quem era o rosto que aparecia naquela moeda. Eles disseram: é de César. Jesus então responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós aprendemos algumas coisas com esse texto. Primeiro, é que nós temos que dar para Deus aquilo que é dele. O quê? Adoração, louvor, viver para ele e agradá-lo, enfim. Nós não podemos deixar de dar para Deus aquilo que é de Deus. Mas o texto também diz: e dai a César o que é de César. Então nós devemos arcar com os nossos compromissos terrenos. Nós não somos apenas espírito, nós temos um corpo físico. Nós ainda estamos aqui nessa terra, ainda não estamos numa dimensão espiritual ainda. Então aqui nós podemos observar a nossa dupla cidadania. O crente, o servo do Senhor, um cristão autêntico, ele tem uma dupla cidadania. Nós temos a cidadania celestial, conforme a Bíblia diz em Filipenses 3:20. A Bíblia diz que a nossa pátria, ela está nos céus. E nós temos também a nossa cidadania terrena, porque Cristo disse: dai a César o que é de César. Então nós temos que cumprir com nossos compromissos terrenos. Pedro disse que nós somos peregrinos em terra estranha, mas nós somos aqui dessa terra, embora que não é aqui o nosso destino, do jeito que é, da forma que está, não vai ser o nosso destino final aqui neste planeta. Embora que a escatologia é bastante abrangente quanto a esse assunto, haverá o tempo do milênio, haverá novos céus, nova terra, enfim. Mas o fato é que nós ainda não estamos na dimensão espiritual a qual esse planeta se tornará um dia, onde o céu e a terra vão ser uma mesma grei. Todavia, repito e friso, nós temos essas duas cidadanias, a espiritual, nossa pátria celestial, e temos também a nossa cidadania terrena, porque o próprio Cristo está afirmando isso no texto. Ele está dizendo que nós temos que cumprir com as nossas obrigações para com Deus e com as nossas obrigações para com os nossos deveres enquanto cidadão. Naquele contexto, dá César o que é de César, que era a liderança política ali daquela época. Então, veja bem, tem algumas pessoas que acham estranho. Ô Francisco, você é um pregador, um missionário, está participando aí, dando opinião, escolhendo candidatos a presidente, dizendo quem vota, dando palpites, dizendo que é uma pessoa ideal para a atual situação na qual se encontra o nosso país. Muita gente me procura, inclusive via Facebook, e diz: irmão, política é do diabo, é de Satanás, não tem mais jeito mais não, o mundo está perdido, isso não é coisa para crente, não é coisa para servo do Senhor, deixa isso aí de mão, não fala de política, não exerça a sua cidadania, entendeu? Deixa isso aí, política é do diabo, deixa o diabo tomar de conta, fazer o que quiser, eleger quem ele quiser. Esse é o raciocínio de muita gente em nosso meio. Até mesmo os cristãos, pessoas evangélicas da igreja têm esse pensamento. No meu modo de ver, isso só mostra o tanto que o nosso povo, que a cristandade, que o mundo evangélico, o cristão professo, aqui em nosso país, no Brasil, isso só mostra o tanto que no evangelicalismo professo atual, o povo sofre do analfabetismo bíblico. Nós somos um dos países, eu vi uma pesquisa outro dia, que mais produzem Bíblia no mundo, mas isso é bom, mas o pior de tudo é que é um dos que menos lê. Digo de países cristãos, então é algo absurdo. Uma pessoa dizer que um crente, um cristão, um pastor, inclusive os nossos pastores têm sofrido. Nossos pastores têm sido rotulados, criticados arduamente, porque têm feito escolhas políticas e escolhido em quem votar. Então, as pessoas têm rotulado os pastores, dizendo que isso não é coisa para homem de Deus, para servo do Senhor. Então, se não é para servo do Senhor, é para servo do diabo. É isso que você está querendo dizer? Então, isso é falta de conhecimento bíblico. Jesus está dizendo: dê o que é de Deus e dê o que é de César, meu irmão. Entendeu? Dê o que é de Deus, dê o que é de César. Para Deus, dê a sua adoração, o seu culto, o seu louvor, a sua glorificação. Para César, paga os seus tributos, paga os seus impostos, mas você também é cidadão. Você pode participar
politicamente. Eu quero dizer para você que participar da política, da opinião política, fazer escolhas políticas a partir de uma cosmovisão cristã, a partir de uma ideologia cristã, com uma perspectiva bíblica, com um jeito de ver o mundo a partir das escrituras sagradas, isso equivale a falar de Cristo também. Mas tem muita gente que tem se silenciado. Tem muita gente que tem se calado. Isso é um problema seríssimo. O grande Martin Luther King, ele já dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Os maus estão gritando. Os maus estão levantando a sua bandeira aí da impiedade, né, do anticristianismo, estão procurando desbatizar o nosso Brasil, entendeu? O mal está dando brados, entendeu? E quantas pessoas influentes em nosso meio, pessoas cristãs, autores, pastores, teólogos, estudiosos, biblicistas, homens de uma alta influência que simplesmente têm se silenciado, se calado. Isso é um ato de covardia. Eu lhe garanto que isso é um ato de covardia. Isso não é coerente, isso não condiz com o que a Escritura fala. Os bons têm se silenciado e os maus têm dado brados. Muita gente tenta esconder, muita gente tenta ocultar. Mas a tentativa de se tornar o Brasil um país socialista, comunista, um país regido por ideologias de esquerdas, marxistas, aí, misturada com gramicismo, leninismo, isso aí, ó, faz tempos que eles têm tentado inculcar isso em nosso Brasil, entendeu? E nós sabemos os resultados dessa ideologia de esquerda ao longo da história, sabemos o que foi que deu lá na Rússia, sabemos o que foi que deu lá em Cuba, sabemos o que deu aqui na Venezuela, entendeu? Nós sabemos os regimes que esse tipo de política tem trazido, né? E as consequências são várias aos países que os adotam. Temos aqui um país vizinho, a Venezuela. Aí muita gente diz: não, na Venezuela deu errado porque implantaram o sistema de forma errada. Não implantaram de forma errada. Só deu errado, só está dando problema porque implantaram o sistema socialista de forma fiel, do jeitinho que a Castilha reza. Lhe garanto isso aí. É por isso que deu problema lá. Tentaram fazer o mesmo aqui no Brasil. Ainda bem que a maioria que estava desorganizada começou a se organizar. Uma minoria desorganizada, utilizando idiotas úteis para se auto-beneficiar, entendeu? E trazendo prejuízos irreparáveis, tentando ir contra tudo e contra todos, contra uma maioria grande que está desorganizada. Não seja ignorante. Veja o que aconteceu, me parece que na Nigéria, uma maioria cristã estão reféns de uma minoria islâmica. Sabe por quê? Porque uma maioria cristã disseram que não, política não é para se envolver, não acordaram. Então a minoria islâmica tomou de conta e hoje eles comem na mão deles. Podemos assim dizer. Entendeu? Então acordem enquanto é tempo. É tempo de nós nos acordarmos. E deixa eu colocar uma coisa bem interessante aqui. Para os amigos que estão aí me vendo via Facebook, eu vou publicar esse vídeo. As pessoas, e muitos evangélicos têm caído nessa. Você tem muito cuidado. Esse pessoal de esquerda, eles são terríveis. Entendeu? Homossexuais, eles têm encarado evangélicos como inimigos. E tem evangélicos que têm entrado nessa onda e têm encarado homossexuais como inimigos. Isso não está certo. Vemos aí nas redes sociais evangélicos colocando piadas, aí quem achou ruim bota mimimi, enfim, jogando piadas em homossexuais. Não existe guerra entre evangélicos e homossexuais. Existe guerra entre evangélicos e ativistas, comunistas de esquerdas, que usam os homossexuais para conseguir os seus fins, conseguir os seus objetivos. Mas o homossexual que se preza, o evangélico que se preza, que quer ser um cidadão de bem, exercer sua cidadania, ele não vai entrar na onda dessa galera aí não. Tem muitos evangélicos, a maioria dos evangélicos sabe disso. E muitos homossexuais sabem disso. Pequeníssimo número de ativistas homossexuais ganhando dinheiro, crescendo politicamente às custas da causa, entendeu? E colocando aí eles contra todos e todos contra ele, tentando fazer colocar esse ódio, essa disputa entre as classes, bem característico do marxismo. Entendeu? Mas o povo está esperto, o povo está ficando ligado. Então, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Você que conhece a palavra de Deus, você que é esclarecido, é hora de você se despertar. Irmão, mas não podemos participar de política. Podemos sim, meu filho. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não deixa a política acabar com aquilo que tu pode dar para Deus. E não deixa, aleluia, acontecer o contrário disso. Acorde, desperte. Como é, irmão Francisco, que eu posso então participar da política? Número 1, entendendo que Deus está no controle da história.
que Deus está no controle do universo, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Pois a Bíblia diz, lá em Daniel 2:21, que ele põe reis, estabelece reis e tira reis. Em segundo lugar, irmão Francisco, como é que eu participo da política? Orando pelos políticos. 1 Timóteo 2:1-3 diz: se você quiser ter uma vida tranquila, orem pelas autoridades, por aqueles que têm imbuído de poder, aqueles que estão em iminência. Temos que interceder, fazer orações, deprecações por todos os homens. Como é, irmão Francisco, que eu vou participar da política? Em terceiro lugar, não satanizando a política. Ele diz em Romanos 13 que toda autoridade ela vem de Deus. Romanos 13, do 1 ao 4, diz que elas são instituídas por Deus, são constituídas por Deus. Diretiva ou permissivamente as autoridades, elas vêm do Senhor, elas vêm de Deus. Ok? Quando ela é ruim, má, Deus está cumprindo os seus propósitos. Então não satanize. Não dê para o diabo aquilo que é do homem. Não dê para o diabo as autoridades, sendo que Deus diz que é Ele que está instituindo elas. Como é, irmão Francisco, que eu participo da política? Em quarto lugar, procurando ser líder em questões políticas, sim, exercer cidadania, dar opiniões, enfim, se candidatar até não tem nenhum problema. Qual é o problema? Temos José, temos Daniel, temos Esther, temos grandes homens de Deus que até mesmo foram contra a escravatura e conseguiram acabar com ela em outros contextos, entendeu? Então temos que ter cuidado. Nós devemos participar. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28:13, puxe por cabeça e não por cauda. Então você pode participar sim. Como é que eu posso participar? Em quinto lugar, analisando as propostas dos políticos e o seu caráter. 1 Tessalonicenses 5:21 diz que nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Em sexto lugar, desobedecendo quando contrariarem a palavra de Deus. Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como é que eu posso participar? Em sétimo lugar, denunciando os seus pecados. Lucas 3, versículo 19. João corria atrás de Pilatos e disse a Herodes, e disse a Herodes: não te é lícito possuir essa mulher porque é teu irmão, é de Filipe. Você está em adultério, você está em pecado, você está errado. Então ele denunciou o pecado daquele homem. Em sétimo lugar, sim, divulgando aqueles políticos que você acha mais coerente com a palavra de Deus. Entendeu? Você quer saber se é pecado ou não divulgar o nome de político? Não tem nenhum problema. Eu mesmo tenho divulgado nas redes sociais. Não é pecado. Capítulo 1, 1 Reis. Davi tinha dado a palavra que o rei seria Salomão, deu a Betseba. E de repente está lá o irmão dele, parece que é Adonias, também embora não foge agora, tentando se autoproclamar rei, fez lá um motim e tal, convidou uma galera. Aí o profeta, o sacerdote, foi lá da mulher e disse: ó, é o Salomão, não é ele não. Fizeram uma espécie ali de propaganda, divulgaram o nome de Salomão. Vai lá do rei, diz que ele tem uma palavra. E eles intercederam por Salomão. E Salomão se tornou rei de Israel. Porque aquele sacerdote, aquele profeta acreditaram que Salomão era o escolhido de Deus para aquele momento. Então não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado nisso. Ok? Como é que eu posso participar da política, irmão Francisco? Em oitavo lugar, não ceder às paixões partidárias em detrimento da palavra de Deus. Ceder às paixões partidárias em detrimento da palavra de Deus. Tem pessoas que ficam com o seu partido, não importa a corrupção. Entendeu? Trocam. Entendeu? Traem a palavra de Deus, traem as escrituras, traem os princípios cristãos em nome do seu partido. Isso é pecado. Tem pessoas aí que se dizem cristãs, evangélicas, estão votando em pessoas que são fichas sujas. Pessoas que desviaram, que o seu grupo, o seu partido desviou bilhões. Pessoas que votam em candidato apoiado por presidiário, gente presa, gente de má fé, gente de mau caráter, que já foi comprovado em N situações, em N julgamento, entendeu? Não só diretamente do indivíduo, mas como de pessoas que ali deporam que de fato existe uma articulação criminosa, como nunca esse país viu. E tem gente apoiando, dizendo que é cristão, traindo os seus princípios. Mas Samuel não ficou do lado de Saul. Não quis ficar com a peninha ainda, e Deus disse: até quando terá as penas de Saul, havendo-o rejeitado. Então Samuel teve que abandonar sua paixão partidária, digo partidária no caso Saul. Ele abriu mão da paixão por Saul, do amor ao seu amigo Saul, que era um político, para ficar do lado da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Então não faça isso, meu irmão. Não peque. Entendeu? Não haja sordidamente. Poupe-me dos detalhes sórdidos. Seja cristão, seja crente, sirva a Deus, sirva ao Senhor, se respalde pela palavra de Deus. Amém? Encerrou aqui o programa, já estou até tomando aqui um minutinho do meu colega, peço até perdão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Domingo está chegando aí, vamos dar um novo rumo para essa nação, para esse nosso país, e vamos votar sim em candidato que é contra o aborto, que é contra a bautização das crianças, candidato que é contra o casamento contrário a não ser o modelo que Deus constituiu em sua palavra, entendeu? Tem candidatos que estão apoiando um modelo diferente que Deus é contra em sua palavra, candidato que defende
entendeu? Até mesmo que a polícia fique desarmados, entendeu? Candidatos que são contra Jerusalém. Só tem um aí no meio aí, que diz que se eleito a embaixada vai para Jerusalém. Ainda bem que os americanos reconheceram. Já voltaram a ter prosperidade de novo. Candidatos que são anti-americanos, querem praticar um tipo de economia fechado, entendeu? Não querem dar lugar para a nação que sempre foi amiga do Brasil, esteve ao lado do Brasil, entendeu? É a mais poderosa do mundo, mas querem negociar com regimes fechados, ditatoriais. Vocês sabem do que eu estou falando, entendeu? Candidatos que querem legalizar droga, legalizar maconhas, querem erotizar crianças, pequenas crianças, que a Bíblia de Jesus disse que dos tais são o reino dos céus. Não vote nesse tipo de gente. Valorize o seu cristianismo. É tempo de nós nos organizarmos. Existe uma minoria organizada querendo vencer a maioria desorganizada. Se organize, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha cuidado. Nesse domingo, exerça a sua cidadania, se baseando na palavra de Deus, na palavra do Senhor, com uma cosmovisão cristã, um jeito de ver o mundo cristão. Ok? Então tenha muito cuidado. Veja se o seu candidato é ficha suja, é ficha limpa, vê como é que é o passado dele. E cuidado com a mídia. Cuidado com a mídia que tem tentado usurpar e tem feito uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas. Cuidado, duvide de qualquer informação que você vê aí, entendeu? E que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E que o nosso Deus prevaleça, como sempre, acima de todos. Porque Deus é Deus, Ele é o Senhor. E Ele resolveu fazer alguma coisa pelo nosso Brasil. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Oremos pela nossa nação, oremos por todas as pessoas e que seja feita a vontade de Deus nesse domingo. Certo? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Boa votação. Vai com Deus. Amém.